Здравствуйте, дорогие друзья. Наш долгожданный воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. Михаил Синелевич, Борис Белцерковский, я Семен Винокур. Olá, queridos amigos. Estamos aqui de regresso em nosso programa semanal. Dr. Lightman se coloca conosco, Mushi, e vamos falar sobre o papel das qualidades espirituais do homem. Temos conexões ao redor do mundo inteiro. Vamos estar traduzindo a 20 idiomas diferentes. Outra vez, estamos falando sobre as qualidades espirituais do homem. Então temos a nossa primeira pergunta aqui. Que deveria ou como deveria ser o homem desde o ponto sensível da Kabbalah? Qual seria o seu papel na família? Qual é o papel do homem em Kabbalah? Rav diz, se sobreentende que na natureza existem dois sexos, dois extremos e dois polos, o masculino e o feminino. Não há nenhum ponto médio, nenhum polo intermediário. Isto é algo que começamos a querer fabricar hoje em dia. Pensamos que existe algo assim, mas de fato não existe. Existe a força de outorgamento e a força de doação. Uma que emana e a outra que recebe. A força do desejo, da carência, um vazio que necessita e que quer ser preenchida, trabalhando e desejando tudo. Estes são os polos. O polo positivo, que irradia e dá de si próprio. E o outro polo, o polo negativo, que quer ser preenchido, que quer receber este preenchimento. O polo outorgante é o masculino e todo o restante é feminino. E então todas as criaturas, tudo na criação se considera feminino, não importa o que, homens e mulheres. Todos nós somos parte do polo feminino, porque todos temos somente um desejo, o desejo de encher a nós mesmos, preencher nós mesmos, trabalhar o que desejamos para nós. Assim que com relação ao Criador, todos somos femininos, e é por isto como que nós nos dividimos entre nós, aqueles de nós que somos capazes de nos elevar por sobre o ego, apesar de tudo isto, e começar a trabalhar com amor e outorgamento, preenchendo todos os demais, nos preocupando com os demais por sobre o ego, aqueles que de nós que nos sobrepomos ao ego e começamos a nos direcionar aos demais. Isso se chama homem. E aqueles que não podem sobrepor-se e que continuam pensando em si próprios, e em cada momento, em cada segundo, que o único que pensa é como melhorar a sua vida corpórea, como satisfazer-se de certa maneira. Na classificação de Kabbalah se considera como mulheres, feminino. O anfitrião diz, ok, então Kabbalah, para tudo isso, Kabbalah não importa, os atributos físicos. Não, em Kabbalah nada isso não importa, o atributo físico, somente atributos espirituais. Se você dá, você se considera masculino, se você recebe, se considera feminino. E então muda, porque pode mudar de um para o outro a cada momento. Então, nossa missão espiritual é convertermos-nos em homens, correto? Sim. E eu quisera agregar aqui, já falamos disso anteriormente, que haviam muitas mulheres cabalistas através da história. E na mesma definição cabalista, essas mulheres são consideradas homens. A carne era feminina, mas o espírito era o masculino. Assim que não deveríamos estranhar pela carne física ou estado corpóreo, masculino e feminino, mas tenhamos que ver simplesmente quem esta pessoa é espiritualmente, em que base espiritual ela está, alguém que outorga ou que recebe, dá ou recebe.
No presente, eu consideraria realmente que temos mais mulheres que anelam por essa qualidade de otorgamento, de estar conectadas, dentre elas, mais mulheres do que homens. O anfitrião. Como deve ser o homem na família, desde o ponto de vista cabalista? Antes, a família, o homem deve mostrar que está elevando-se por sobre o ego, mas essencialmente, este exemplo necessita não ser um exemplo corpóreo, apesar que isso também é importante, especialmente frente ao mundo, mas deve ser um exemplo espiritual. O homem deseja um desenvolvimento espiritual, então os filhos vão seguir o seu exemplo, porque sem eles a pessoa simplesmente vai se sufocar. Nós vemos onde vai tudo isto. O anfitrião. Todos entendem espiritualidade de maneira distinta. Então o que significa isto? Bom, diz Rav, todos entendem de maneira distinta, mas de fato ninguém entende nada. O que quer dizer que eu desejo espiritualidade e o exemplo que devo dar meu filho ou filha? Pergunta. Rav diz, desejar a espiritualidade é, antes de mais nada, que eu estudo essa estrutura dos mundos, que constitui esse sistema completo, integral, e que é algo apoiado por toda a ciência física, e que nossa meta aqui é chegar a um estado no qual nós já nos encontramos, no ponto no qual a humanidade é o único ponto antagônico da natureza, o ponto egoísta e antagonista. E com todos os nossos esforços, nós devemos tratar de sermos um com a natureza, estabelecer uma conexão, assimilarmos-nos à natureza, de estar nesta mesma relação integral com a natureza. Quando a pessoa começa a colocar isso dentro de si, quer dizer que cria o homem dentro de si. Temos uma pergunta de uma mulher aqui. Ela não conheceu ninguém que seja igual ou similar ao Criador em seu caminho. Então, qual a possibilidade que ela conheça alguém assim? Rav diz, não, eu não sei da sua vida, então não posso responder a ela especificamente. Eu não sei com quem se reuniu, com quem esteve, mas em termos gerais eu quero dizer, há pessoas que desejam ser similares ao Criador e que querem elevar-se por sobre sua própria natureza e de ser um outorgante, de dar, outorgar aos demais. Por exemplo, ao integrar-se em sua dezena, assim, sair de si próprio, e assim, ao preocupar-se com os amigos, ao satisfazer a eles, ao preocupar-se por estar com eles, empurrar a eles e ao cuidar deles como se realmente fossem seus próprios filhos, seus bebês. Assim, desta maneira, eu começo a converter-me em um estado similar ao Criador. Eu posso pedir que me dê força e compreensão, porque devo me preocupar por isso, porque desta maneira eu me faço similar ao Criador. Respeito essa qualidade superior e então fica essa qualidade para preocupar-me com eles e então me aproximarei deles. Este é realmente a oração correta para o homem. Disse o anfitrião. Com relação ao que comentou sobre o comportamento do homem na família, temos uma pergunta aqui. Querido professor, dê-nos um exemplo espiritual de como eu me levo por sobre o meu ego na família, típica e comum. Como você falou de concessões específicas. Rav diz, não é algo muito fácil na família. Não começamos com a família, por certo, porque aqui temos muitas distintas condições. Muitas circunstâncias que estão preparadas somente
desde o meu ego, com relação à minha esposa e com meus pais, a minha sogra, muitas relações complicadas aqui. E não podemos escapar disso. Assim, quando nós começamos e eu recebo algum tipo de ajuda que eu posso receber do grupo, quando trabalho com os amigos, que é diferente, porque eu posso trabalhar aqui com, digamos, 10 homens ou 10 mulheres. Não necessariamente tenho que ser o número de 10, necessariamente, pode ser mais ou menos. Mas quando todos nós trabalhamos para com a finalidade de nos tirar, isso se refere a adquirir uma profissão? Rav diz, sim, podemos dizer dessa maneira. Dessa maneira, quando nós criamos a comunidade de cabalistas, começamos a ajudar uns aos outros para fazermos concessões mútuas, de guiar através do exemplo. E assim sempre ajudar e dar-nos a oportunidade de nos apresentar na família. Não necessita essa circunstância. Você precisa de uma situação diferenciada entre... Mas adiante seremos capazes de trabalhar nessa direção, mas não imediatamente. Nem falarei disso, porque não é algo muito fácil. Então, por fora, na rua, no teu trabalho, se você quer trabalhar aí em doação, não pode fazê-lo sob uma circunstância. Somente começar através dos teus amigos que sabem qual é a meta e qual é o desenvolvimento do grupo. Junto com eles, podemos avançar, o anfitrião diz. Nesse contexto, temos uma pergunta de uma amiga. Como posso ajudar o meu esposo a ser espiritual? Se você estuda, diz Rav, antes de mais nada, tem a oportunidade de trabalhar no grupo. Temos o grupo de Kiev, temos um homem em frente e todo o restante são mulheres. Assim que aqui temos o grupo de homens, sim. Com base ao desejo delas, vejo que são muito fortes e muito distintas à meta. E pelo fato que estão em uma forma corpórea feminina, isto não deveria repulsar-nos ou mudar a nossa percepção, nem alterar nada. Simplesmente uma qualidade corpórea. Sim. Ao mesmo tempo, ao criar, ao dar, acaso isto é uma qualidade masculina ou feminina de um cabalista? Isto é o que faz um cabalista masculino, diz Rav. Ele cria o próximo grau, ele se preocupa por isso. E então, então é um papel feminino ou masculino? Porque nós confundimos um pouquinho. Sim, certamente confundi. Assim que aqui vocês veem que tudo é com relação às nossas ações, somente com relação às nossas ações espirituais. Pergunta de Thomas, do semestre de 2012. Se minha esposa trabalha e estuda Kabbalah e compartilha todos os pensamentos e experiências com seu esposo e o esposo está somente focado na família, acaso isto afetará o esposo de maneira positiva? Sim. Veja que isso realmente não importa se é um homem ou uma mulher. Tudo depende das ações espirituais da pessoa. Mas acaso a lousa vai influenciá-lo? Se ela estuda Kabbalah e ele não, somente está na interação corpórea. Está bem. Influenciaria de maneira muito cuidadosa, eu posso dizer. Ele se preocupa com a família e de todas as coisas materiais e que ela se preocupa com a espiritualidade. O importante de fato aqui não é distrair, não molestar, não fazer coerções, não deve forçar nada a ele, nem tratar de explicar algo que ele não quer saber.
Abaixo de nenhuma circunstância ela deveria coagi-lo, deixar seguir com a vida. Pergunta: se nós temos falado sobre isso anteriormente, que cada um sabe o que necessita fazer com a sua alma, se a pessoa se levanta que não está preocupada com isso, ok. Outra pergunta: o homem é aquela pessoa que empurra o progresso, é um líder ao outorgamento. No espiritual, acaso o homem também deve estar à frente? Rav diz, novamente, eu vou repetir, não importa se é homem ou se é mulher, necessita ter um movimento adiante ao Criador. O homem, como que empurra o progresso, eu realmente não chamaria de progresso tudo que nós fazemos nesse mundo corpóreo. Todos esses cientistas, engenheiros e criadores, cientistas, são homens em nosso mundo. A mente do homem. E com relação à mulher, ao nível corpóreo, o homem tem mais invenções e inovações, mas sabemos onde nos leva isso, a crise, não o progresso de fato. E todo esse desenvolvimento material, corpóreo, tecnológico, tudo acaba simplesmente nesse mundo, é finito. E logo estamos no desenvolvimento espiritual. E aqui, nesse campo onde está o homem empurrando o avanço espiritual, aqui está a pergunta de fato. Nesse momento eu diria que 80% são mulheres, daquelas que desejam espiritualidade. Talvez 20% são somente homens. As mulheres sentem a carência deste muito mais. Elas sentem esta falta de satisfação nesse mundo e estão preparadas, dispostas a sacrificar a si mesmas, a disseminar e a fazer tudo o que seja possível. Mas para os homens é muito difícil tirar desse estado de algum tipo. Algum tipo de autodogar-se, por exemplo. Todos somos egoístas, todos estamos nesse desejo de receber prazer próprio. Para as mulheres é muito maior esse vazio. E não se pode preencher com bobagens. Elas são mais sábias, têm mais experiência. Não estão correndo de um lado ao outro, perseguindo prazeres bobos. E então, por esse motivo, o trabalho com a mulher vai diretamente ao trabalho espiritual. Digo de maneira como nós vamos conectar os pontos, já filmamos isso. Ok, vamos resumir. A pessoa tem um desejo por outorgamento, pela recepção. Perdão. Seja homem ou mulher. Se recebo para mim mesmo, então se considera mulher. E se recebo para dar, se considera homem. No estado espiritual. Assim, isso é realmente sim, diz Rav. Correto. Então, novamente o anfitrião, cada instante estamos mudando o nosso sexo ao nível espiritual, não é mesmo? Rav diz, bom, não é que sempre assim o fazemos, mas para poder avançar, nós não podemos simplesmente ir entre recepção e outorgamento. Recepção e outorgamento. Deixe-me esclarecer. Você disse que quando o meu ego está agregado, eu quero receber. Então sou uma mulher e se a hora eu quero dar, sou um homem. Sim, correto. O anfitrião diz, então temos uma outra pergunta. Meu esposo e eu estudamos juntos. E ele depois quer explicar-me tudo a mim. Acaso devo escutar, inclusive se não estou de acordo com ele? Rav diz, olha, não necessita empurrar os pensamentos de um ao outro. Por agora, temos uma tela egoísta. Não deveríamos
forçar nossos estados um com relação ao outro. É melhor mantermos-nos em algum tipo de distância. O esposo dela pode ter suas próprias subidas e quedas com relação aos seus estados espirituais em seu grupo, que ela tenha as suas próprias percepções. Pergunta: como é que se pode distinguir as qualidades espirituais das qualidades corpóreas animais no homem? Como é que se pode diferenciar isto? Rav diz, com relação a quem fala, para o bem de quem? Tudo com base na intenção. Tenho que pensar na arte, música, todo tipo de noções neste mundo, porque sou egoísta. Eu quero ser famoso, quero construir esse sistema para satisfazer a minha mente, meu pensamento, minhas sensações, e isso que me empurra é o ego. Todos os famosos do nosso mundo eram grandes egoístas. Para chegar a uma altura desse tipo, precisaria uma força egoísta. Ou o oposto, que eu estou fazendo algo muito pequenino, muito simples, mas digamos, eu tomo um grupo de crianças e trabalho com eles para poder desenvolvê-los de certa maneira. Então, parece que eu estou fazendo algo pequeno, mas se trabalho o outorgamento, já estou num trabalho real. Tudo depende da intenção. O anfitrião diz, no espiritual está oculta a intenção, então não posso ver o seu esposo e dizer qual é a parte espiritual e sua parte animal. Sim, por isso se chama sabedoria oculta, porque ninguém sabe a intenção do outro. Ninguém pode dizer realmente qual é. Eu, de fato, aconselharia as esposas de não intrometerem-se nos estados espirituais um do outro, porque todos devem desenvolver a sua imagem egoísta, então tem que ter misericórdia um do outro. Diz o amigo, mas você diz que os esposos devem falar dos estados espirituais e compartilhar essas coisas. Sim, se devem. Sei sobre isto, mas não devem ser de maneira coerciva. Não se força um sobre o outro. Diz o anfitrião, nós estamos tratando de trabalhar com crianças para fazermos as coisas mais fáceis a eles, simplificar a sua vida, ou a vida dos nossos esposos. Acaso deveremos de fazer o oposto? Deveremos fazer a vida dos nossos esposos mais difíceis para que desejem a espiritualidade? Eu não recomendaria, diz Rav, tratar de ser mal para o esposo para que ele procure a vida espiritual. Não. Dá tudo o que possa para ajudarem-se uns aos outros. Tenham uma vida cômoda, corpórea. E não se preocupem sobre as dificuldades, porque as dificuldades que a pessoa deve sobrepor-se no caminho espiritual são dificuldades espirituais. Se a esposa começa a tirar o tênis na cara do esposo e gritar com ele, grunhir com ele, e se o esposo vai responder grosseiramente ou com sorrisos, isso não vai ajudar no caminho espiritual de ninguém. Ela deve, de fato, vai causar muito dano a todos. Eu vejo que você basicamente está nos dizendo, não se intrometa na vida do outro. Não se coloque no negócio do outro, não se coloque no espaço do outro. No passado tinha dito que sim, que poderiam compartilhar um com o outro, para ajudarem-se um ao outro. Mas quero agregar também isto, que isso é bom se certas circunstâncias, quando está tudo bem, mas as pessoas, de nenhuma maneira, devem forçar o seu estado próprio ao outro, porque isso pode trazer muito dano. Muitas perguntas aqui sobre as mulheres, sobre como podem enviar os seus homens à espiritualidade, empurrá-los. Bom, isso pode ser de uma maneira muito simples. Sejam gentis com eles. Deem oportunidades a eles, mas nunca os empurrem. Forcem.
Pergunta: se alguém como meu esposo, eu amo, eu adoro, mas falando espiritualmente, ele não quer nada. Ele é um idiota completo espiritualmente falando. Isso não importa. Você não pode criticá-lo por isto. Não depende dele. O Criador é quem lhe dá à pessoa a oportunidade de avançar espiritualmente. Não depende da pessoa. Está escrito no estudo das 10 Sefirot que o Criador coloca na mão do homem sobre a boa sorte. Ele diz: toma-o. Assim que se você tem esse desejo em você de anelar e revelar ao Criador, vem desde o alto e não importa se é uma mulher. E se você tem um esposo que não tem esse desejo, então você deve levar a cabo o seu desejo, não deve levar a cabo. Deve estar totalmente livre. Você não sabe qual é o seu caminho, a raiz da sua alma talvez já tenha cumprido o seu desejo agora. E agora existe frente a você, nesse mundo, um papel mais passivo para chegar a você e levar a cabo o seu desejo. Temos uma pergunta. Como é que apoiamos um homem no caminho espiritual se a pessoa tem medo de deixar o seu ego? Não é por ser frouxo ou não. É um estado especial que temos em um homem depois do rompimento do Kli, depois do pecado de Adão, quando a parte feminina se incluiu. Então, abaixo de nenhuma circunstância vamos julgar os demais. Abaixo de nenhuma circunstância. Tenho dito isso anteriormente. Como a mulher, esse desejo é muito mais forte que no homem. Isso não significa que devemos julgar de maneira negativa os homens que não têm esse desejo. Essa situação que todo desejo e condições externas, internas, tudo provém diretamente do Criador. Assim que se a pessoa se encontra em um estado no qual não importa nada mais que o futebol e a cerveja, não deveria de maneira nenhuma julgar e forçá-lo, maldizê-lo, criticá-lo. Nem que fosse um pouco mais daquele que está anelando com o seu com o seu desejo. Ambos os estados foram dados pelo Criador, tudo foi dado pelo Criador. Quem sabe se o Criador tivesse dado a esse rapaz frouxo esse mesmo desejo pela Kabbalah, como se fosse essa pessoa que está trabalhando arduamente, espiritualmente, não saberíamos como estaria, talvez estaria muito mais êxito. Então, não podemos ver as pessoas e julgá-las e medi-las dessa maneira. Ok, então sempre devemos ver do ponto de vista do Criador. Somente desse ponto, correto? Somente desse ponto está escrito: eu relacionar-me com as pessoas da mesma maneira. Isso é muito difícil, realmente. Absolutamente. Eu sei, de outra maneira, eu pintaria essas coisas somente com o meu ego. Aqui temos uma pergunta distinta de um amigo Alexander: se o homem, a parte ativa da natureza, e o feminino, a parte passiva, qual é o status que significa a criança? O status da criança? A criança não tem status nem por um lado nem por outro. Por isso é totalmente independente disto. Claro que depende do entorno. Isso sim. Temos crianças que estão criando aqui em nosso correto entorno, nosso grupo de cabalistas. Essas crianças vêm aqui, as nossas lições, participam das refeições, dos eventos, nossos congressos, eles escutam, e tudo isto dividem isso. E temos as pessoas aqui que têm 20 anos, nasceram aqui. Sim, conheço umas assim.
Diz Rav, sim, é teu filho. Sim. Quando chegou, tinha 12 anos. Sim. Ele estava aqui por 20 anos. Ele tinha 12 quando chegou. E gradualmente começou a vir quando era um jovenzinho. Sim, correto. Eu falo, inclusive, de crianças menores até. Eu falo crianças que têm 18. Rapazes que dizem que têm 18, que estão aqui desde que tinham 3 anos, e outros quando já nasceram, inclusive, nesse entorno, que tratam de dizer que devemos tratar de criar as condições corretas, então as crianças vão crescer da maneira correta. Então não importa se é um homem, uma mulher, da família que estuda, no grupo, somente a segurança é que esteja no entorno correto. Já isso termina desenvolvendo, criando-se como uma pessoa totalmente diferente ao crescer. Diz o amigo, o anfitrião, qual é a missão da pessoa ao estudar Kabbalah? Rav diz, a pessoa que estuda Kabbalah, a pessoa, não um homem, mas uma pessoa, necessita preocupar-se com corrigir a sua parte no sistema geral, chamada criatura, o Adam, com relação a absolutamente todas as criaturas, e que vivam ou que não vivam, animal, vegetativo, inanimado, se assim atua com relação a esses graus, é similar a Adam. Independente de se é homem ou mulher em nosso mundo, na ação, um homem pode fazer mais trabalho do que a mulher, porque o seu ego, as suas ações, o dirigem ao Criador, são maiores. O anfitrião diz uma pessoa da Iugoslávia. Se a família é absolutamente o oposto, que a mulher que é o líder da família, e ambos estão de acordo com isso, o homem mais... A mulher é a líder. Eu não entendo, amigos, por que vocês veem essas qualidades corpóreas, sexo corpóreo também. Deixe de fazer isto, deixe essa questão de lado. Vocês sabem como podem apagar tudo isto. Deletem isso, vejam qualidades apenas espirituais. Eu entendo que é muito perturbador ver tudo isso muito físico, ter essa percepção física, mas tem que entender que no espiritual não há nenhuma diferença. Tudo que importa é o desejo, Então, podem ter distintos desejos que se manifestam de maneiras diferenciadas. O importante é se vai ser dirigido para si próprio ou aos demais, se vai dirigido para si mesmo. É o desejo feminino, se vai dirigido aos demais, é masculino. Quando a mulher sai a disseminar e dar material cabalista, se converte automaticamente e está fazendo um trabalho masculino na espiritualidade. E assim se considera como uma força na espiritualidade masculina, nesse sentido. E um homem está sentado bebendo cerveja e uma partida de futebol. Ele é uma força feminina espiritualmente. Ok. O homem está preocupando-se e cuidando das crianças para que a mulher vá disseminar. Então está participando também, porque a intenção determina também. Masculino ou feminino? Sim, com certeza. Porque no mundo espiritual não há sexo, não há gêneros. Isso é um mundo de intenções. Anfitrião. Na espiritualidade, há qualidades distintas das leis morais. Acaso há uma diferença entre ambas? Sim, claro que há. Porque toda esta filosofia, psicologia, todo esse sistema ético, claro, você já conhece as palavras filosofia, psicologia, ética, relação interpessoal. Diz o amigo, todas essas nasceram do ego, fizeram uma camuflagem de si próprios, ocultaram-se a si mesmos
disfarçaram-se de todas essas ações, esses anelos, esses desejos crus. De igual maneira, então, nossa humanidade criou nesse sentido. Foi tudo para simplesmente desprezar o ego, mascará-lo. E digamos que tudo, a música, a arte, todas essas distintas formas de etiqueta também, tudo vai com o contexto do propósito. O anfitrião diz, e Michigan nos pergunta qual qualidade devemos ter no homem quando você disse que ele tem um componente que outorga, nesse estado de outorga. O que quer dizer que o homem se encontra nesse estado de outorga? O que quer dizer? A pessoa que dá, que outorga, independente do seu gênero, ele se considera masculino. Se ele recebe, inclusive, o seu homem nesse mundo, se recebe, se considera estado feminino. Assim como o Kabbalah define ao gênero espiritual da pessoa, disse seu amigo. Olga nos pergunta, um elo entre a família cabalista? Se ambos na família são homens? Não, ambos se podem estar com o outro. Cada um dá a sua essência espiritual, e a essência espiritual não tem nada a ver com a corpórea. O anfitrião diz, ok, então pergunta aqui, se há alguma influência do material, da matéria corpórea? Não, absolutamente não. Simplesmente o oposto. Se pode expressar, inclusive, mais sua própria expressão material. Ela pergunta, no sentido corpóreo, para que não estejam desconectados. Outra pergunta ao anfitrião. Acaso esposo e esposa devem trabalhar no mesmo grupo cabalista? Como pode ser o mesmo grupo, na mesma dezena, se os homens e as mulheres estão em dezenas distintas? O anfitrião diz, eu creio que pergunta na mesma cidade. Que importa isso? Tem os seus amigos e ela tem as suas amigas. Cada um deveria estar em distintas dezenas. Outra pergunta. Se as mulheres estudam de maneira separada, por que devem seguir aos homens? Antes de mais nada, a mulher deve estudar de maneira separada dos homens e os homens das mulheres, para que não se distraiam pelas suas formas físicas de conexão e comunicação entre si. Ao contrário, na espiritualidade, em Kabbalah, não converte as pessoas em anjos. Você pode estar enfiado em todo tipo de distrações sexuais que você queira, mas não misture isso com o teu trabalho espiritual com os teus amigos. É por isto que nós não estudamos diretamente com mulheres, correto? Não nos sentamos na mesma mesa, nem estudamos com as mulheres. Temos duas partes em nosso grupo, temos o grupo de mulheres e temos o grupo dos homens. Ambos estudam da mesma maneira e têm direitos iguais e nos apoiamos um ao outro. Tudo que nós podemos dizer é isso. Por fora dos estudos, claro que necessita existir uma ajuda em preparar os alimentos, cuidar do centro, etc. Quando você diz que a parte feminina do grupo, o grupo de mulheres, tem que apoiar o grupo dos homens, você se refere à intenção internamente. Não necessariamente. Elas podem ajudar também a preparar algo, comida, por exemplo. Entendo. Em Petah Tikva, que é o nosso grupo de homens, são os que preparam o alimento. Então, qual a diferença desse trabalho? Por que devem estar separados? A razão é para não interferir um com o outro, com relação às intenções espirituais. O anfitrião diz, então, na dezena das mulheres, não depende da dezena de homens, ou depende da mesma maneira da dezena de homens? Rav responde assim, ó.
correta posição do homem. O Criador, eu peço que ajude ao meu esposo a estar mais próximo a você. Isso, basicamente. O anfitrião. Muito bonito isso. De Kiev pergunta, depois de nossa palestra agora, como é que podemos prevenir, correlacionarmos com nossa qualidade egoísta entre nós mesmos? Se o esposo está compartilhando suas impressões comigo, como devo me relacionar com ela? Como você o faria com um amigo. Não com relação à tua esposa, mas com um amigo. Que se ele e eu estamos trabalhando na espiritualidade juntos, então somos como amigos, já não somos como esposos. Pergunta. A mulher sempre está preocupada com o estado espiritual e talvez não se ocupe com a casa. Se o homem não ajuda ocupando-se da casa, culpa o estado espiritual dela. O que pode ser feito? Não sei. Eu não sei o que dizer. Pessoalmente, eu nunca ajudei muito em casa. Eu não estou falando de uma proibição material. Ganhar dinheiro é uma coisa, claro, mas eu me refiro a ajudar na cozinha, coisas assim. Aqui a pessoa deve ver esses fazeres materiais, esses afazeres domésticos e ajudar a trabalhar no trabalho espiritual. Vai trazer benefício a ambos. O mesmo oposto, se a mulher necessita sair e fazer o trabalho cabalista, o homem pode revezar com ela, tudo bem, um trabalho doméstico. E todo o resto, se não tem a ver com o trabalho espiritual, somente a circunstância. O anfitrião, imaginem um estado no qual o homem estuda Kabbalah e a mulher não. E o homem descuida certas obrigações materiais, corpóreas que ele tem, mas constantemente quer sair disto, porque preferiria estudar Kabbalah ou disseminar. E eu creio que aqui o homem necessita ser um homem, necessita fazer o que precisa fazer de fato. Rav diz, por outro lado, a pessoa estuda Kabbalah, em certas instâncias pode ser que eles seja capaz de fazer qualquer coisa. Eu passei por esses estados, eu como estudantes passamos também por isso. Quem sabe que tipo de coisas vamos se sentir mais adiante. Precisamos saber quais estados existem. Sim, mas esses períodos podem durar semanas, o anfitrião. Se a mulher não estuda Kabbalah, como podemos aceitar algo assim? Temos que lhe explicar, o grupo tem que ajudar a explicar a ela. Talvez necessitamos produzir videoclipes especiais, filmes pequenos que ajudem a explicar isto, que qualquer artista, qualquer pessoa possa passar por esses descensos. Aqui um escritor pode dizer, sim, claro. Pode escrever centenas de páginas e seja incapaz de fazer qualquer outra coisa. Sim, tem aquelas pessoas que são capazes de passar semanas na cama sem poder moverem-se. Mas o interessante é que talvez isto... E pode ser que a esposa compreenda isso, não? Mas aqui é que se buscar a causa, a razão. Não se sabe o que se passa dentro da pessoa. Parece que foi esse sistema fechado, pequeno. Ok. Душевные смятения у композиторов, писателей, художников и прочее, это общепринято. Mas
Ну, кроме всего прочего, за сценарий рано или поздно получу деньги, так что семью принесу. Тоже может быть так. Existe todo tipo de situações, de percepções, de dificuldades mentais, de características entre compositores, artistas, pessoas de uma forma geral. Cada um se expressa de uma maneira nesse mundo corpóreo. E cada isto vem de forma diferente para a pessoa. Com relação ao cabalista, ele passa também por mundos completos, que são muito maiores do que os mundos artísticos, mundos mentais, sensoriais que os artistas já pensaram. Coisas que nem os artistas pensaram, os cabalistas já atravessaram. Um artista que desenha com o seu sangue. Não há grande questão nisto. O cabalista faz de maneira interiorizada, através de seus estados, e isto que importa, ele que valoriza isso. O anfitrião diz: o que quer dizer que um cabalista desenha? Дальше вопрос такой. Николай Бондаренко, Урал, Талица спрашивает. Если нет никакого различия между полами в духовном, то почему так устроено все мироздание? Outra pergunta. Мужскую и женскую части, физические тела. Se não há nenhuma diferença entre os sexos no espiritual, por que Творец, отдающий, влияющий, исторгающий. tudo se divide no corpóreo, entre masculino e feminino, animado e vegetativo? Porque o Criador é o outorgante, é o que irradia a luz, e a criatura é o desejo de receber e ter prazer. Esses são os dois elementos que enchem a natureza, o Criador e a criatura. É por isso que em nosso mundo nós somos a consequência dessas raízes, o Criador e a criatura, o Criador e a criatura espiritual em nosso mundo. Homem é como uma manifestação física do Criador e mulher é uma manifestação física da criatura. Mas eu quero fazer ênfase que isso é muito arbitrário. Não é uma categoria aqui, porque todos os homens e todas as mulheres devem estar preocupados por seu trabalho com relação ao Criador internamente. Vão alcançar isso, vão obter isto a um estado totalmente integrado. Anfitrião, pergunta de Moldóvia. 4 mulheres estão escrevendo. Estudamos juntas, não tenho nenhum homem aqui no grupo. Não sabem que é um grupo aí nessa região? Há homens que estudam aí também. Que? Acaso é uma cidade tão grande como Nova York, onde tem uma distância muito grande? Não podem chegar uns aos outros? Vamos ver em Moldóvia. Temos 2 homens e 2 mulheres. Ok. Então vamos uma pergunta de forma geral, então. Por que não vão ao grupo? Eu não sei. Não sei detalhes, mas é uma situação difícil. Qualquer que seja, os obstáculos devem ser sobrepostos. Bom, aqui tem vários grupos, não se podem conectar juntos na mesma cidade. Necessitam ser. Eles necessitam estar conectados. Senão o trabalho não será efetivo. Bom, vamos tomar uma pergunta de forma geral agora, ok? Se pegamos os homens, se pegamos só mulheres num grupo, sem homens, acaso o que pode ser feito? Que as mulheres não podem disseminar para atrair a homens e ensinar-lhes? Eu não creio. Eu não creio que um grupo de mulheres não seja capaz de trabalhar. Eu creio que as mulheres são mais capazes até de falar aos homens do que o inverso. Que elas publiquem algum folheto
um boletim раздадут. e que a pessoa possa ler aí Где будет написано, no website. Passem a si próprias. Não convidem homens para ir até onde elas estudam, mas mandem pelo website informações para que eles se conectem na internet, materiais cabalistas, as fontes verdadeiras, para que distribuam alguns folhetos ou cartões de apresentação. ну что, в том же Кишиневе, Nós estamos vendo isso como uma organização. ну, может быть, É difícil explicar, talvez. интернет идет, я не знаю. Acaso não podem fazer isso em Moldóvia ou o quê? Максим из Торонто спрашивает. Мы Talvez através da internet, não sei. будет ли сегодня в мире женщины или Maxim de Toronto nos diz: позволил бы им acaso, hoje em dia, uma mulher ou um homem que no grau delas lhe permite estar juntos na mesma dezena e que não se refere à espiritualidade, que isso não tem um impacto na espiritualidade? Não. Десятых Eu não arriscaria isso, não. Misturar homens e mulheres na mesma dezena, não. работает и делает. Não arriscaria algo assim. Apesar que tem muitas dezenas de homens, dezenas de mulheres que trabalham muito bem, está avançando muito bem, mas é muito cedo para começar a misturá-los. Necessitam estar de trás da tela, com pés firmados no chão. Depois do tzimtzum, da restrição, Будут обращать внимание. e esse estado necessita constantemente ser trabalhado. Não pode estar mesclados, porque vão confundirem-se com todo tipo de coisas sexuais e diferenças. Вопрос такой в продолжение, что Скофпен Segue no trabalho espiritualmente. Fora isso, não importa o que fazem. к Творцу, если человек еще не находится в группе. Israel diz: Когда у человека есть o que devemos fazer se a pessoa não se encontra no grupo? Да, Tudo que você menciona agora é se a pessoa está ou não na dezena. Não necessariamente deve ser na dezena, pode ser duas outras pessoas. виртуальная десятка. Ok. O que pode fazer a pessoa? Como pode aproximar-se do Criador se não tem outras duas pessoas? Должен наладить Vá na internet, faz uma conexão virtual. с такой группой. Bom, Товарищи, se a pessoa não tem um grupo pequeno, откладывайте этого. иначе учеба это ele necessita estar em contato com tal grupo. É absolutamente necessário, amigos. Вместе идти вперед. Não atrasem isso, de outra maneira o estudo não vai dar nada a ninguém, exceto o conhecimento teórico. E necessito encontrar pessoas e avançar com elas. O anfitrião, sim. третий семестр уже знают, где можно общаться с людьми. Na nossa academia, желательно ajuda a todos os estudantes a reunir-se com outros estudantes virtuais, assim que уже знают, по каким принципам todos aqueles que estudam no lugar onde não há um grupo físico, esses possam aproximar-se conosco e estudar conosco na academia online Kabbalah, e podemos colocar com estudantes virtuais. процесс могут только через них. Professor, Поняли ваши слова? Что eu não tenho um exemplo de uma professora mulher, mas me influencia e me inspira muitos professores homens. De fato, diz Rav, Количество мужчин и женщин. eu dei uma palestra um outro dia, sabe? E havia muitas pessoas aí, homens e mulheres. Это те люди, которые у нас Havia talvez 90% de mulheres e 10% de homens. товарищами. Aqui haviam pessoas que estudavam por muito tempo. São estudantes muito sérios, muito comprometidos, que têm muita experiência, que passaram através de muitas coisas e sabem, terem tudo muito bem. E agora se começa um curso. Ну, 90%. И Um только curso para preparar palestras. и мы так E ведем. para mulheres principalmente, porque são como 90% mulheres, 10% como homens. Assim é como estão constituídos. E assim que devemos fazer, vamos mostrar-lhes a eles como fazer. Professoras de método, tudo que uma boa palestrante necessita ter para guiar o grupo, para это преподавание интегрального dar uma palestra
cursos completos. O anfitrião diz, está falando sobre educação integral aqui, não? Abaixo do enfoque de Kabbalah. Também inclui elementos de Kabbalah. E escutei as mulheres, são muito boas nisto. Por que não? Por quê? Geralmente as mulheres ouvem os homens, por que não o contrário? Eu vejo que isso já está passando. Falo seriamente, não sei por quê. As mulheres com quem falo, eu quero entender isto delas. Elas dizem que já não se importam. Já começam a aprender uma da outra e de sentirem-se dessa maneira nas ações, na dezena, em tudo. De estar nesse contato mútuo e não se importa mais quem está na frente a nós, homem ou mulher. São autênticas, genuínas com relação a isso. Mas o homem necessita aprender do outro homem, correto? Bom, isso é um problema. Porque na escola sempre nós estudamos. 90% das nossas professoras foram mulheres nas escolas. Mas não no domínio espiritual. Sim, no espiritual não. Já passamos a tal estado no mundo, no qual é difícil para mim dizer o que vai acontecer no futuro. Eu acredito que, já que vai existir algum tipo de balanço aqui, assim que isso mudará também. Essa possibilidade que o homem aprenda de uma professora mulher. Eu acredito que em nosso mundo os homens eventualmente podem organizar as mulheres cabalistas também nesse papel. Mas quando chega ao grupo e organizar, estruturar a si mesmo, necessita estar com homens. Interessante, porque isso é novo, não? Não é não. Porque se ele está em um grupo, está por baixo da tela, então vai se instruir também por mulheres. Nós estamos ensinando aqui a correta conexão integral entre nós. Estamos ensinando sobre a correta estrutura das dezenas. Mas, além disso, se estamos falando da conexão correta espiritual, o que devo dizer é que sei da parte de Rabash que não há grande diferença entre homem e mulher no caminho espiritual, assim como lá em nosso mundo. Podemos dizer com certeza. De fato, isto ele disse de mais de uma ocasião. Já quase finalizando, vamos dar um pequeno anúncio. Pode escutar nosso webinar através de SunClosed. Pode inscrever-se e estudar dessa maneira. Assim que agora, perguntas, um blitz. Pode explicar sobre sexos, na batalha dos sexos? Não é a batalha dos sexos, só a batalha para a humanidade. Pergunta. O ponto no coração é uma qualidade masculina? Se o é, não é de um homem no nosso mundo. Pode ser. Pergunta, há uma diferença entre um amigo, camarada e companheiro na Kabbalah? Basicamente, estamos falando a mesma coisa aqui. Vamos fazer uma conexão com o Criador. O que significa a traição do caminho espiritual? A traição do caminho espiritual é a mudança da intenção de otorgamento ao amor ao Criador ou ao oposto. Pergunta, como é que a mulher deve escolher o seu homem para criar uma família? Em base de qual qualidade? Rav diz, há um critério aqui. Antes de mais nada, necessita ter um tipo de compatibilidade física. Essa é a primeira questão. E outra, o desejo de estudar concessões mútuas. Acaso pode aprofundar o estudo de Kabbalah? Se não tem oportunidade
de prover a família, 5000 рублей в месяц, а кому-то не хватает. é difícil para mim, Так что я porque eu não sei o que significa com isto. для того, чтобы выполнять свою духовную миссию, $5.000 ao mês, isso não é suficiente себя, семью и так далее. para prover as necessidades básicas. Поэтому, если уж E então, aqui o importante é entender que devemos levar que o nosso papel com relação espiritual. Então, para que vivemos? Se ela tem um desejo Как найти баланс между украшением para satisfazer-se no espiritual, então deve satisfazer isto. Última pergunta. Como encontrar esse desejo entre o nosso ego e a anulação própria? ваше пожелание на Rav diz, não se preocupe com isso. давайте будем учиться Não относительно se preocupe. Simplesmente sigam trabalhando. но и Seus desejos para essa semana. взаимные уступки. Aprendamos a realizar concessões com relação a nossas mulheres. E eu lhe diria ao homem e às mulheres, concessões mútuas é o que cria a nossa correta conexão entre os amigos, família, entre nós e com nossos filhos. Aprendamos a fazer isso. Um abraço a todos.